Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Diálogos em Pauta comigo, Fernanda Amâncio. E agora esse é o último programa do mês. Nós tiramos o mês todo especial para falarmos de inclusão. Estamos dando destaque ao síndrome de Down. Estamos falando de gente, de pessoas, de seres humanos. Porém, eu, Fernanda Amâncio, vou dar uma pausa agora, por conta minha mesmo, para falar de um ato desumano, um ato de covardia e crueldade. No domingo, dia 6 de abril, o nosso programa está sendo gravado, né? Então, o programa do Fantástico, transmitido pela Rede Globo de televisão, mostrou um professor de capoeira de uma escola do Rio de Janeiro que agrediu fisicamente um garoto de apenas 11 anos de idade. E espantem vocês, um menino que tem espectro autismo. Ele deu uma rasteira no menino e a criança bateu a cabeça no chão com tudo, correndo o risco aí de ter um dano maior aí no pescoço. Olha, as imagens são chocantes, tanto que a própria emissora acabou deixando até a imagem camuflada. Eu não vou dar mais destaque a essa barbárie. Cabem às escolas garantir o acolhimento das crianças em sala de aula. Cabe às escolas escolherem a dedo esses profissionais que estarão em contato com as crianças, com os nossos filhos, sejam eles qual natureza for. Esse professor só mostra que ele tem um desequilíbrio mental e emocional totalmente desequilibrado, totalmente desumano e sem amor. E isso não tem comentários, isso tem que ser repudiado, sem condições. E vamos seguir o programa, né? Pois é, mas eu não podia deixar isso passar batido, porque a gente não pode se calar e achar que isso é normal, diante de situações como essa. Vamos fazer uma entrevista agora com alguém que está acostumado a ter contato com crianças, que pode até chamar de especiais. Eles não são especiais, eles são ultra especiais. E a gente vai falar um pouquinho dessa responsabilidade que eles têm e o cuidado com os seres humanos, é só isso. E para você que não quer perder nada do nosso programa, inscreva-se na nossa página do YouTube e saiba tudo o que rolou por lá. E por aqui, todas as terças-feiras, às 16 horas. Continue sintonizado aqui comigo, pela TV Aberta São Paulo para todo o Brasil e TV Guarulhos. Siga-nos também pelo Instagram. Agradecemos a todos vocês pela audiência. Fiquem conosco, pois temos um programa recheado de diálogos enriquecedores e reflexões que certamente farão toda a diferença. O Diálogos em Pauta está no ar. Pois bem, pessoal, depois desse desabafo da abertura, agora a gente vai falar de coisa mais leve, vamos falar de esporte, vamos falar de amor, nós vamos falar de inclusão. E eu estou aqui com o Roberto. O Roberto, ele é presidente da Associação JR. Gente, ele vai falar tudo, contar para vocês como é essa associação, qual o trabalho que eles fazem, olha, e o destaque que eles dão a esses profissionais, porque eles são profissionais, ele vai falar tudo para vocês. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite, por ter deixado as suas atividades, os seus meninos lá, para poder estar aqui um pouquinho conosco. Afinal, eles acabaram o treino agora. Estamos aqui já para falar um pouquinho aí desse trabalho. Muito bem. E eu queria então que você primeiramente falasse o que é a JR. Então, a JR é uma associação, né? Ela chama Associação Paradesportiva JR. E ela começou lá atrás, em 2001, final de 2000, começo de 2001, de uma necessidade, né, que a pessoa com deficiência, né, tinha de praticar esporte. Eram poucos os lugares, poucas as oportunidades de esporte para eles, né? Eles tinham alguns meninos tinham atividades dentro das suas entidades, suas escolas, vamos por assim, né? A Paz, escolas especiais, naquela época tinha bastante. E mesmo dentro das escolas, às vezes não tinha uma programação
suficiente, né? Tinha aula de educação física, mas não tinha uma sequência do esporte, né? E muitos meninos também, quando saíam dessas escolas, dessas associações, entidades, eles acabavam não tendo aonde ir. Ficando sem atividade. Sem atividade. E ela surgiu justamente disso, né? Alguns meninos foram saindo das suas escolas, né? Porque deu a idade ou estavam indo para o mercado de trabalho e eles ficaram sem essas atividades. Você é fundador, não? Sou fundador. Tá. Dos, né, fundadores. Certo. Mas eu comecei com ela lá em 2000. E aí dois meninos que trabalhavam numa empresa, né, num escritório, né, de assessoria aduaneira, até o chefe deles ligou pra gente, né? Falou, os meninos parece que eles estão mais agitados, eles estão mais irritados, assim, né? Porque eles tinham saído da escola que eles estavam, que eles praticavam esporte também, né? E eles ficaram um período sem. E aí ele ligou, eu falei, provavelmente é porque eles estão sem essa atividade. Ansiosos, Então, sem essa atividade, né, aquilo deixam eles mais calmos, mais tranquilos, né? Gastam energia lá. Sim. E aí ele falou, você não quer dar aula para eles? Falei, aí eu posso até dar, vamos conversar. Eu falei, mas aí a gente conversou e tal. Eu falei, mas não tem muito motivo de dar aula só para 2. Então vamos aproveitar esse espaço, aproveitar esse momento e trazer mais gente. Tá, porque você é professor. Eu sou professor de educação física. Ah, tá. Foi assim que você começou, então. Porque eu já tinha dado aula para eles antes. Tá. Né, quando eles estavam nessa associação, uma outra. E aí quando terminou, né, eles ficaram sem atividade. Por isso que eles ligaram para mim, porque eu já conheci eles de algum tempo. E aí a gente falou, vamos fazer um grupo, né? Vamos começar com mais alunos. E aí começamos a chamar alguns, montamos um grupinho de 5, só que foi muito rápido. Nós terminamos o ano de 2000, que foi no finalzinho, começo de 2001, a gente já tinha 20, 25 alunos, né? E aí a coisa só aumentou, né? E a gente foi criando, esses meninos praticavam natação, mas aí a coisa foi aumentando, a gente foi criando outras modalidades, outros Quais modalidades tem lá hoje? É natação? Hoje a gente tem a natação, tem o atletismo, tem a ginástica artística, tem o futsal e tem a dança. Então lá você tem meninos e meninas? Meninos e meninas. Meninas também. Também, bastante. Que bacana. E a gente também tem os grupos que a gente chama de iniciação esportiva, que são grupos voltados para aqueles que estão começando. Normalmente a gente pega eles bem pequenininhos, 5, 6, 7 anos, para começar a ter uma vivência já, né, de esporte também. E hoje vocês têm títulos, não é isso? Através dessa associação. A gente tem bastante títulos. Dá para falar alguns aí? Então, assim, em termos nacionais, né, a gente tem vários títulos de campeão brasileiro de natação, campeão brasileiro de atletismo. Domingo, hoje é terça, anteontem fomos campeão brasileiro de atletismo, por equipes, né? Bacana. E a gente tem títulos de futsal, de ginástica, atletas têm títulos internacionais. Individuais? Individuais. Ah, que bacana. Então a gente tem atleta recordista mundial, a gente teve atleta medalhista em Paris agora, na última Paralimpíada. A gente tem atletas na seleção brasileira de futsal down, que é tricampeã do mundo. A gente está na frente? O Brasil está na frente nessa causa ou não? Ainda tem muito a crescer? O estar na frente é bem difícil de falar. Mas hoje no esporte paralímpico, no esporte em geral, o Brasil está bem... Ele tem bastante, diga assim, é bem forte, né? Bem influente. Os outros países vê muito o que o Brasil faz. Tá, somos referências, já chegamos nesse nível. Sim, tanto no Paralímpico, né, que o Brasil hoje é uma potência mundial,
como no esporte das outras modalidades que não estão na Paralimpíada, né? Porque tem muita coisa que não está na Olimpíada nem na Certo. Paralimpíada, mas que são modalidades fortes, né? E o Brasil também é referência. Mas é lógico que tem muita coisa a ser feita, né? Não pode nunca Se conformar. achar que está bom. Certo. Tem que estar sempre buscando, sempre melhorando, para estar sempre lá na frente, né? Porque Eu não quero fugir muito, mas eu queria que você me falasse, dentro disso que a gente está falando, e o que que falta? Falta incentivo? O governo auxilia? O governo dá uma base boa para isso? Como é que está a situação, a realidade mesmo, hoje, para a gente entender um pouco? Porque a associação não tem Então, fins lucrativos. a associação não tem fins lucrativos, né? Hoje ela tem apoio assim de espaços, né? Então a gente utiliza espaços públicos, né? Então um Tá. deles é o próprio Centro Paralímpico, lá na Imigrantes, o Centro Esportivo do Ibirapuera, o Centro Olímpico, Você que é diz no para os Ibirapuera, treinos. para os treinos e para as aulas. Certo. Então isso a gente pode considerar que é um apoio, porque são espaços cedidos, né, para as nossas atividades. Mas não é só esse o gasto, né? Esse é um principal, mas não é o único Financeiramente você tem que correr atrás. de patrocínio. Não tem ajuda de governo, isso não tem. Mas hoje tem, o que tem ajudado muito, né? A gente tem patrocinadores, né? A gente hoje conseguiu patrocinadores, e tem a lei de incentivo ao esporte, Tá. né? Que é uma lei que as empresas podem doar e abate Que do você imposto de renda. se inscreve a cada 2 anos, não é isso? Você pode fazer projetos anuais, você Tá. pode escrever até Certo. 6 projetos, Ok. pode ter até mais projetos E simultâneos. vocês estão sempre ligados a isso para poder Então, a gente mantendo a associação. conseguiu se manter nos últimos 3 anos, a gente conseguiu entrar bem nesses projetos, né, e tem mantido bem a associação. Bom, que bom. É um projeto que é de renúncia fiscal, né? Então, mas a gente que tem que correr atrás de tudo, fazer o projeto, aprovar o projeto, correr atrás das empresas para patrocinar, É trabalho. é trabalhoso. E quem pode fazer parte dessa associação hoje? Então, hoje a gente atende alunos com deficiência intelectual, a gente acabou se especializando na deficiência intelectual, porque é um segmento que a gente sempre trabalhou, então hoje a gente é uma referência, né? A associação mesmo é uma referência, né, de deficiência intelectual do Brasil, síndrome de Down principalmente, a gente tem muito, né, mas temos autistas, temos deficiência intelectual em geral, e na verdade assim, qualquer um pode participar, mas assim, a gente tem uma limitação, né? Não dá, a gente não consegue atender todo mundo, porque o trabalho ele é bem específico, né? Então, como eu falei, a gente começa tem alunos da iniciação esportiva e a gente tem os treinamentos, né? De atletismo, natação, de ginástica, de futsal, a dança, mas a gente não consegue atender um número muito maior do que a gente tem. Sim. Então a gente vai fazendo as filas de espera, né? O pessoal que quer vagas, né? A gente anota, tem uma planilha, e aí à medida que vai aparecendo a vaga, ou a gente vai ampliando algum projeto, a gente vai chamando esses meninos. Sim. E eles vêm. E assim, raramente alguém sai. É isso que eu ia falar, não deve ter desistência, Não, né? é raríssimo, raríssimo. A gente tem alunos que estão com a gente desde a fundação. Então a gente precisa ampliar essa associação, não é A gente isso? precisa ampliar. É o que a gente tem feito, né, com bastante cuidado para também não ter o risco de acabar um programa. Sim. Né? Você ter um grupo lá e ter que mandar o pessoal embora. A gente nunca fez isso, a gente nunca tirou um aluno e muito raro alguém sair. Certo. Assim, E os professores são professores voluntários? a gente tem assim, a gente tem professores, hoje a gente tem professores que são voluntários, né? Recebem uma ajuda de custo. A gente tem alguns professores contratados pelos projetos incentivados, Tá. que é contratado via CLT, né? Então a gente tem, hoje nós somos em 10 professores que atuam com esses meninos. E são professores
altamente especializados, né? Sim. Nessa área. Assim, Você viu a abertura, né, do programa. Não sei se você acompanhou essa história desse professor de capoeira. Eu não vi na televisão, assisto bem pouco, mas eu vi na internet. Certo. Eu vi o que aconteceu, né? Foi um negócio muito bem triste, Foi né? bem pesado, bem triste, assim, de você olhar e chorar junto com a mãe. Não pode ter um descontrole desses, né? Porque, na verdade, vê o que você entende disso, né? Eu entendo que as escolas, vamos chamar de comuns, tá? As escolas comuns, eu acho que elas têm que estar preparadas e capacitar os seus profissionais cada vez mais a terem, porque quando a gente fala de inclusão, né, um centro olímpico como esse, até porque é formação de atletas, então não entendo que eles estão sendo excluídos, né? Pelo contrário, eles estão sendo preparados por pessoas como vocês, altamente capacitados. Agora, quando a gente fala, né, em escolas, as chamadas comuns, eu entendo que toda escola já tem que estar preparado para isso. Você entende dessa forma também? Ou você acha que precisa ter mais locais específicos para os síndromes de Down, para os autistas? O que você acha a respeito disso? Então, eu quando comecei lá bastante tempo atrás aí, eu tenho uma opinião ainda que eu acho legal ter as escolas especializadas, como tinha antigamente. Eu gosto, eu acho que é um local onde eles estão juntos, eles se divertem juntos, né? Eu acho que na minha visão que eu tinha antes, eles aproveitam bastante, né, esse momento deles estarem junto, né, com o pessoal deles, né? Hoje tá todo mundo incluído na escola comum. Todo mundo não, mas uma grande parte, Sim. né? Incluído na escola comum. E talvez eles não aproveitem tanto, né? Mas você não acha que é importante até para a sociedade, né? Que a gente estava falando até nas entrevistas anteriores, que eles eram totalmente excluídos. Então, tinha criança que tinha medo, né? Até por conta das termologias. É mongoloide, Então, você não acha que eles têm que estar, assim, inseridos literalmente na sociedade, justamente para a sociedade começar a enxergar e ver isso que você enxerga, que eu enxergo, como eu fiz na abertura, que eles são mais do que especiais? Então, até assim, quando eu era criança, né? Imagino. Eu não tinha esse contato, né? A gente não sabia nem como. A gente via, abordar, né, os meninos abordar, tal. A gente não, e assim, não é porque você não gostava, você não queria. Você não sabe como. Não sabia como lidar. E muita gente ainda não sabe como lidar, né? Hoje em dia muita gente tem medo. Às vezes o menino tem uma mãe e filho, o menino vai brincar, a mãe já quer tirar porque acha que ele está incomodando. E não está, né? Ele está como qualquer outra pessoa falando, né? Isso das escolas, eu acho que as escolas têm que estar preparadas para receber, né? O problema é que a maioria hoje não tem essa preparação. Ainda não, né? Porque tem que ter uma estrutura, né? Tem que ter pessoas que conheçam, né? Porque você vai ter... Cada pessoa é diferente da outra, cada aluno é diferente do outro. Você vai ter aquele que é mais bonzinho, você vai ter aquele que apronta, você vai ter o outro que tem uma outra característica. Então você tem que estar preparada para receber e para colocar esses meninos não só na escola, né, no dia a dia, como nas atividades, né? Eles precisam ter um apoio, né? Eles precisam ter... Verdade, totalmente. Então, assim, ainda acho que falta bastante para chegar lá. E a gente tem algumas fotos aí que a gente vai comentar um pouquinho para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, que eu ficaria aqui com você um tempão. Juntos fazemos a diferença. Essa foi no final do ano passado, nós fomos disputar o Campeonato Sul-Americano de Futsal Down no Chile. E aí nós fizemos essa foto lá, a gente foi terceiro lugar. E essa eu quis colocar porque assim, a gente faz o treinamento, faz as atividades, né? O treinamento ele é exigido, né? A gente cobra dos atletas, né? Às vezes tem que ter uma postura mais dura, né? De cobrança, de resultados, né? E esse foi o momento que a gente fez uma excursão. Lazer. Um lazer, foi uma turma toda passear no navio.
Show! A gente fez um passeio de 3 dias, né? Delícia. E eles curtiram, Imagino. adoraram, já querem fazer de novo, assim. Mas esse foi um passeio pontual, né? A gente fez e tal. Foi bem legal, assim, o pessoal se divertiu bastante. Aí, Essa é a natação. turma da natação. Show. A gente foi esse campeonato acho que foi na Turquia. Turquia, né? Ali, Turquia, ali a bandeira lá. Isso aí. Então a Cristina, a professora, e 2 alunos que já foram recordistas mundiais. Né? De natação? A Kelly e o Kaique. Muito bom. Mas continuam até hoje aí competindo com a gente. A equipe é grande, Aliás, hein? o Kaique treinou hoje, estava lá Muito treinando. bem, olha só, olha a molecada. Essa é a equipe de natação, uma parte dela. Show né? de bola. A gente tem bastante gente. Essa é a equipe de atletismo. Olha que top. Que treina também, a gente tem uma... Qual que é a idade deles? Porque eles são novos de aparência, mas eles Não, a gente tem... Nos treinamentos, né? Treinamentos mesmo. A gente tem a partir de 12 anos, já tem alguns entrando. E a nossa mais velha está com 49. Top. 49 anos, mas continua competindo, continua participando. Sensacional. E aí se não levar ela para a competição. Sensacional. Ela quer estar em todas. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. A gente vai deixar aí o telefone e o @ da associação. É isso, para que todo mundo possa conhecer, para que possa... eu acredito assim, eu falo, não é ajudar, né? Eu acho que quando você conhece uma causa dessa, você quer se envolver. Sim. Então você quer se envolver, você já quer participar. Eu já quero participar eu já quero participar de um evento, dos eventos que eles fazem lá, diz que tem uns eventos gostosos lá, o próximo, já estou sabendo que vai ter lá um churrasco do especialista, enfim. E é isso que a gente quer, porque a gente precisa divulgar e esse trabalho precisa crescer. É isso, não é tirar, precisa crescer, não é isso? Está sempre crescendo, sempre ampliando, sempre com cuidado, né, para nunca voltar atrás, né? Mas a gente está sempre em daí busca. Aproveita aquela câmera ali, ó, e fala o endereço, fala as redes sociais, o que você acha interessante divulgar para a gente ampliar esse trabalho. Quem quiser conhecer nosso trabalho, né, a gente pode entrar em contato pelo Instagram, que é @JRParadesporto. Nós temos nossa página também da internet, que é jrparadesporto.com.br. E a gente pode entrar em contato, pode agendar uma visita, pode conhecer o trabalho. Tá? A gente está sempre aberto para receber o pessoal, para mostrar um pouquinho do que a gente faz. Tá? O esporte é uma ferramenta transformadora, né? Os alunos lá se sentem valorizados, se sentem incluídos. Então é uma coisa que eles gostam muito, que eles adoram. E a gente está lá para proporcionar isso aí para eles. Muito bem! Obrigada. Prazer, viu? Obrigada por tudo. A gente vai se ver mais vezes com certeza, porque eu vou aparecer por lá, viu? Vai lá, vai conhecer. É um prazer recebê-la. Obrigada, viu? Obrigada por ter aceitado estar aqui conosco. E é isso aí, pessoal. Gostaram? Eu gostei muito, né? Tem muito assunto, a gente tem muito para falar, muito para ouvir e muito para conhecer, certo? E daí, enquanto isso, vocês ficam aí com ela, a Camila Patrício, a nossa terapeuta, Momento Consciência Próspera. E ela vai mostrar na prática o que é barra de Axis. Semana passada ela já deu a introdução para vocês e hoje ela vai mostrar na prática um pouquinho aí dessa sessão, dessa terapia maravilhosa. Fiquem com ela aí. Olá, meus lindeusos, minhas lindeusas! Eu me chamo Camila Patrício e mais uma vez nós estamos aqui nesse quadro Consciência Próspera do programa Diálogos em Pauta. Hoje nós vamos dar continuidade, aliás, aos 32 pontos daquela ferramenta incrível desenvolvida pelo Gary Douglas e Dan Heer, do Axis Consciousness, chamada Barras de Axis. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre os 16 pontos que são trabalhados nos dois lados da nossa cabeça, que correspondem, na verdade, a 32 pontos, se a gente considerar os dois lados, tá bem?
Então, eu vou falar aqui, vou pedir para a produção subir a imagem para vocês acompanharem comigo quais são esses 32 pontos, esses 16 que são desdobrados nos dois lados da cabeça e aprofundar um pouquinho esse tema com vocês, tá bom? Então vamos lá. Subindo a imagem, acompanha com a gente. Então o primeiro ponto é a banda do poder. Na banda do poder é um ponto que tem todo o ser interno, com as nossas falhas e pontos fortes. Aqui a gente vai trabalhar o aspecto do quanto a gente está depositando o nosso poder para os outros. A gente deixa de se autorresponsabilizar, de perceber o nosso poder, de ter a virada de chave na mentalidade para deixar de ser vítima também, tá certo? Depois disso, a gente vai trabalhar a banda de implantes. Aqui a gente está falando, é um termo utilizado como uma metáfora para trabalhar histórias, pensamentos e crenças, que são aqueles pontos de vista que a gente acaba comprando de outras pessoas, que nos separam da verdade e da possibilidade de construção de uma vida mais próspera e mais feliz. Depois a gente vai para o ponto do dinheiro. Aqui a gente trabalha os nossos pontos de vista em relação ao dinheiro, gente. Então, assim, aquele ponto de vista que você comprou do seu pai, da sua mãe, de que dinheiro não dá em árvore, de que é difícil ganhar dinheiro, de que quando você é rico, você não tem um bom caráter. Enfim, aqueles pontos, aquelas crenças, aquelas ilusões que a gente foi construindo ao longo da nossa história de vida. Depois a gente vai trabalhar o ponto do controle. Aqui, o excesso de controle é o medo do descontrole. Então, o quanto você está controlando a vida e não permite que o universo faça mágica, e onde ele cria a congruência energética e faça com que as coisas aconteçam através até da sincronicidade. Mas você é tão controladora que você não permite que isso aconteça. Depois a gente vai trabalhar o ponto da criatividade, aí a gente tem a criação de conexões e formas de vida. Aqui a gente está relacionado à capacidade de fazer escolhas ao decorrer da vida e que mesmo que tenhamos um jeito por vários anos, ele não precisa permanecer para sempre. Então a gente, sabe a síndrome de Gabriela? Não, eu nasci assim, vou viver assim. Não, a gente pode criar e fazer novas escolhas a partir de novas possibilidades. Aí a gente tem o ponto da torradeira do envelhecimento, onde a gente vai despertar o lado positivo da nossa mente em relação aos nossos corpos e como que a gente enxerga e percebe os limites em respeito à nossa fisionomia, nossa fisiologia, inclusive. O ponto da esperança e sonho, o quanto a gente fica só esperando, sonhando e não tem atitude próspera de transformação. O ponto da forma e estrutura, o ponto da consciência, então liberando novas emoções e consciências da vida por meio da terapia das barras de Axis, aqui a gente libera isso. A barra ponte, onde a gente vai trabalhar a sexualidade, a questão do envelhecimento. Tristeza e alegria, onde não devemos depender de fatores externos. O ponto da cura, corpo e sexualidade, bondade, gratidão, paz e calma. E o ponto da comunicação, tempo e espaço. Esses 16 pontos trabalhados nos dois hemisférios da cabeça, eles possibilitam uma vida muito mais leve, próspera e feliz. Se você quiser conhecer mais sobre as barras de Axis, vem conhecer comigo. Agenda aqui, ó, tem o meu arroba do meu Instagram, agenda comigo uma sessão, eu tenho certeza que você vai adorar. É uma ferramenta incrível que vai abrir o campo das possibilidades para a sua vida, tá bom? Ó, um beijo enorme no coração de todos e todas e gratidão. Até mais. Pois é, quer ficar na moda gastando pouquinho? Ah, como eu digo aí nos comerciais, vem para a Domi Modas. Então, veja aí Domi Modas. Você que quer arrasar no look sem gastar muito, então vem para a Domi Modas. Aqui você encontra uma coleção incrível
com peças para todos os estilos e ocasiões, sempre com aquela qualidade e aquele precinho que só a Domi tem. Então, não perca tempo, corra para a nossa loja e garanta seu look perfeito. E acesse o nosso site www.domimodas.com.br e siga-nos também pelo Instagram, @domi_modajeans, ou fale conosco pelo WhatsApp 11 9112 7777. Domi Modas, o estilo que cabe no seu bolso. Bom, você aí do outro lado sabe lidar com a raiva do seu filho? Pois é. Hoje a especialista neuropsicóloga, a doutora Rafaela, vai falar um pouquinho sobre esse tema aí, que ele acaba sendo bem polêmico, né? Vamos ouvi-la? Oi, pessoal, eu sou a Rafaela, psicóloga clínica e especialista na infância. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que todo mundo sente, mas que poucos sabem lidar: a raiva. Todos nós sentimos raiva, até os adultos aparentemente mais calmos, ou aquelas crianças mais doces. E vocês sabem por quê? A raiva é instintiva. É uma emoção que de alguma forma protege a gente. Ela surge quando a gente sente que algo está errado, ou quando a gente se sente injustiçado, por exemplo. A grande questão é: o que fazemos com essa emoção? O que a gente faz quando a gente sente raiva? Muitos de nós fomos ensinados que sentir raiva era errado, mas crescemos vendo nossos pais explodirem. Fazendo um recorte de gênero necessário, os meninos, em sua grande maioria, aprendem que para ser homem de verdade, eles têm que ser violentos. E a maioria das meninas aprendem a engolir e a aceitar. O ideal, aquilo que a gente deve tentar ensinar para nossas crianças, é que a raiva é natural. E aos poucos a gente vai ajudando eles a fazer escolhas mais saudáveis, que não destruam a eles e nem ao outro. Muitas vezes a gente espera que as crianças consigam fazer aquilo que nem mesmo nós adultos conseguimos ainda. Quantos adultos você conhece que sentem raiva e gritam, xingam, socam a parede? E quando uma criança que ainda não tem o cérebro como o nosso faz o mesmo, a gente acha um absurdo. Como eu já disse, elas ainda não têm desenvolvida a parte do cérebro que lida com a frustração, que ajuda a regular as emoções. Então, para ela é natural que seja mais difícil não agir no impulso. Mas isso não quer dizer que a gente não deve ensinar o certo, até para que na vida adulta isso seja mais fácil. E para a gente vai ser mais fácil lidar com a reação de raiva de uma criança, principalmente pequena, quando a gente tiver em mente que não é para me atacar, não é pessoal, ele ainda não sabe lidar. Assim a gente passa a se sentir menos atacado e, consequentemente, com menos raiva. Sentir raiva não é o problema. O problema é agir quando a gente está dominado por ela. Rafa, então quais técnicas? O que pode me ajudar, né? Tanto para mim quanto para o meu filho. Gente, aquele velho clichê que ajuda muito, mas que na hora a gente nunca lembra. Respirar. O famoso conta até 10. Quando você sentir que está perdendo o controle, fecha os olhos e tenta sair da situação por alguns segundos. Uma boa dica também é se afastar, sai do ambiente, né? E aí você respira fundo, quantas vezes forem necessárias. Gente, pode parecer bobo, mas essa pequena atitude freia o impulso. Ajuda a gente a sair do modo automático, do modo ataque e defesa. E aí a gente consegue pensar melhor em como agir.
Só alguns segundos fazendo isso podem mudar tudo. E a gente pode e deve dizer: filho, eu precisei me afastar. Eu estava com muita raiva. E até quando a gente errar, quando a gente não conseguir segurar e explodir, por exemplo, a gente também pode dizer: filho, a minha reação não foi bacana. Isso vai ensinando a criança a lidar com a própria emoção. Ensina que é possível fazer diferente. É um processo a se percorrer junto, lado a lado. Não esqueçam de me seguir no Instagram, eu tô sempre dando dicas por lá, @ps.infância. Um beijo e até a próxima. Você sabe qual que é o corte ideal para o seu rosto? Sabe? Sim? Não? Você vai de acordo com a moda? Pois é, a especialista em loiro, Michele Mello, agora no quadro Cabelo, Alma e Autoestima, vai falar pra gente a respeito desse assunto. Vamos ver? Olá, meu nome é Michele Mello, apresentadora do quadro Cabelo, Alma e Autoestima, e o tema de hoje é: qual corte ideal para cada formato de rosto? E para começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, vale ressaltar que o corte de cabelo, ele é muito a personalidade, o estilo da mulher. No entanto, quando eu faço os meus atendimentos, eu procuro analisar tudo isso. Não só o formato do rosto, mas também qual é o estilo dela, qual é a sua personalidade, se é uma mulher mais discreta ou uma mulher mais ousada, uma mulher mais pra frente que gosta de sempre estar entrando em mudanças. Então, vamos começar a falar do rosto oval. O corte do rosto oval, ele tem mais opções, desde o corte curto, do longo, do repicado, com franja, sem franja. Esse formato de rosto, ele é bem versátil, né? Você pode explorar mais na identidade da mulher com o resultado desse corte. Eu vou passar para vocês uma ilustração de um formato desse rosto e junto alternativas de cortes. O formato do rosto arredondado, o ideal seria um corte repicado e não centralizando do queixo para cima. Tudo que centraliza daqui é onde você tem a visão, onde você amplia mais. Então, pode ser um franjão, que você do queixo para baixo, repicado, do queixo para baixo, começar esse repicado. Procurar corte que alonga mais o seu formato do rosto, nada que venha diminuir. E agora eu vou mostrar para vocês o formato do rosto e junto qual corte ideal seria para esse formato. Agora, para finalizar, o formato de rosto diamante. O ideal para esse formato de rosto é os cortes em camadas e bem desfiado. Vou mostrar aí a ilustração, vou passar aí para vocês a ilustração do formato de rosto e um corte ideal. Finalizamos. Quero agradecer a todos, né? E vou deixar a minha rede social para vocês acompanharem. @Estúdio Michele Mello. E até a próxima. Bom, e agora no quadro Momento Fitness, a nossa teacher, a Maria Ferracini, vai falar sobre o que? Exercícios em casa, usando aqueles elásticos, sabe? Olha, as dicas são ótimas.
Olá, sou Maria Ferracini, sua personal trainer aqui no quadro Momento Fitness. E hoje vamos falar novamente de treinos em casa. E hoje vou dar dicas novamente para vocês de treinos que vocês vão usar uma faixa elástica. Vamos lá comigo? Já estou aqui com a minha faixa. Você vai colocar a faixa aqui um pouquinho acima da patela, tá? Acima do joelho. Então, coloquei ela aqui, vou afastar as minhas pernas, mais ou menos a largura do meu quadril. Então, vou fazer o agachamento. Então, vou fazer esse agachamento, mas ao subir eu vou fazer uma abdução do meu quadril. Então, eu vou afastar essa perna para a lateral e voltar. E aí, vou agachar novamente e fazer o outro lado. Então, ficará assim. Eu agacho, quando eu subo, eu afasto e volto. Então, desce, sobe, afasta e volta, tá? Então, lembrando sempre, né? Que você vai descer com os joelhos, não deixe eles fecharem. Então, sempre afastado, né, para fora. Então, ó, desce, sobe, levanta. Desce, sobe e levanta a perna, abrindo, tá? Então, dessa forma. Ok? Próximo exercício, então, que iremos fazer com a faixa. Iremos fazer a elevação pélvica. Então, quando eu subo o meu quadril, eu afasto a perna para o lado, tá? Contraio o meu glúteo antes de descer. Tá? Então, ficará dessa maneira. Deita, barriga para cima. Já começa com as pernas afastadinhas, tá? Não deixa ele assim solto. Então, já começa aqui. Então, os dois pés no chão. Quando eu subo, elevo meu quadril, eu afasto os joelhos e desço. Então, eu afasto, contraio meu glúteo e volto. Então, dessa maneira, palmas das mãos para baixo e volto. Tá? Posso ficar no calcanhar ou com os pés inteiros no chão. Outro exercício que iremos fazer com a faixa aqui nas pernas. Então, iremos fazer o seguinte: vamos agachar com as pontas dos pés apontados para frente. E depois trocaremos para as pontas dos pés apontados para fora. Tá? Então, será dessa maneira: agacho, subir. Quando eu subir, eu já afasto e vou descer com os pés apontados para fora. Então, é o agachamento borboleta, né, que a gente fala. Então, ó. Agacho, subiu. Na subida eu troco e afasto. Para frente, afasto os pés. Para frente, afasto os pés. Dessa maneira, tá? E voltou. Mais um exercício, então, que trabalharemos nosso core e também nosso glúteo. Então, ficaremos lá de novo na posição de prancha frontal, tá? Agora, nós elevaremos a perna para cima, tá? Então, aquela nós afastamos. Agora nós vamos elevar, contraindo o glúteo antes de descer. Então, ficará desse jeito. Posição, mãos afastadas na altura dos ombros. Subi lá, fiquei na pranchinha, tá? Então, eu vou subir uma perna, contrai o glúteo e volto. Sobe lá, contrai o glúteo e volta. Então, dessa maneira, sobe e desce. Sobe e volta. Agora, se você consegue um exercício mais cardio, que vai acelerar o seu coração, com uma faixa elástica, também pode ser feito. E você vai sentir também um pouquinho aí mais do seu glúteo, das suas pernas também, tá? Então, será dessa maneira. Eu afasto os braços e volto. Para quem não vai saltar, fica dessa maneira, tá? Quem pode saltar, vai fazer, tá? Então, não fecha tudo. Tá? Então, sempre que você saltar, você acaba não fechando toda a perna. Então, dessa maneira. E para mais dicas e treinos como esses, siga meu perfil mariaferracini.personal. Também TV Aberta São Paulo e TV Guarulhos, toda terça-feira, às 16 horas. E também estamos no YouTube. Se você gostou, vai lá, clica e curte nosso conteúdo. Até mais!
Ah, agora depois desses exercícios aí com a nossa teacher, não tem como não falarmos de moda fitness. Então vamos lá? To Fit Modas. Bom, hoje no quadro Saúde no Prato, Mônica Figueiredo, a nossa natural chefe, vai dar, sabe, aquela dica de aumentar o nosso iogurte natural. Olha que delícia! Pensando no custo, pensando na saúde, pensando em tudo, especialmente aí para vocês. Vamos ver? Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Saúde no Prato. Eu sou Mônica Figueiredo, Natural Chef, e aqui você encontra receitas saudáveis e dicas para uma alimentação rica em nutrientes, cheia de saúde para o seu bem-estar. E hoje eu vou trazer uma receita queridinha aqui da minha casa e da minha família, com exclusividade para vocês do programa Diálogos em Pauta, que nada mais é do que a multiplicação de um potinho de iogurte natural, aquele que só tem 2 ingredientes, leite e fermento lácteo, para você de vez abandonar os iogurtes saborizados. Sim, porque agora você vai ter o seu próprio iogurte saborizado do jeito que você quiser. E aqui a gente faz o milagre da multiplicação, onde eu transformo 160 gramas em 1 litro de iogurte natural. E aqui é uma receita muito rápida que você vai precisar de uma panela para ferver esse leite. Ele pode ser leite de caixinha, aqui eu estou usando leite pasteurizado, mas você não precisa usar um leite pasteurizado, caso você prefira. Eu prefiro o pasteurizado porque ele é mais limpo, né, em termos de ingrediente de processo, mais fresco. Mas você pode usar o de caixinha, integral, desnatado, semidesnatado, da sua preferência. O que eu vou te indicar é que o iogurte também seja, se o iogurte é integral, o leite tem que ser integral. Se o iogurte é desnatado, o leite tem que ser desnatado e assim por diante. Como opção, caso você queira deixar o seu iogurte mais cremoso, eu aconselho colocar 3 colheres de sopa de leite em pó. Não é aquele composto lácteo, é leite em pó de boa qualidade. Mas isso é opcional. Pois bem, tenha lá a sua panela, colocou seu leite para ferver, desliga o leite, vai deixar ele baixar a temperatura. Caso você não tenha um termômetro culinário, qual é a dica? Você, obviamente, com a mão já lavada, higienizada, com seu dedo indicador, vai colocar o seu dedo e ficar lá 10 segundos. Se você conseguir suportar a temperatura, significa que o seu leite está morno, pronto para receber o leite, o iogurte. Aí você adiciona esse potinho de iogurte, mistura bem. Se você optar pelo leite em pó, coloca as 3 colheres de leite em pó, mistura e aí você vai pegar. Você pode deixar na panela ou você pode colocar num recipiente de vidro, de preferência com tampa que você possa depois levar para a refrigeração, ou colocar em potinhos individuais. O meu aqui é de plástico porque eu tenho uma iogurteira que veio esse de plástico. Eu prefiro deixar sempre no pote de vidro porque ele conserva mais. O pote de plástico ele é poroso, então ele não conserva tão bem quanto um pote de vidro. Bom, feito isso, então fervi, coloquei lá meus ingredientes. Você vai tampar o recipiente que você escolheu para fazer o seu iogurte, vai cobrir com um pano e deixar no forno, um lugar quentinho, porque ele vai fermentar de 6 a 12 horas. Eu gosto de deixar de 8 a 12 horas. Geralmente eu faço à noite para consumir no dia seguinte, ou para já deixar pronto para o dia seguinte. Às vezes nem consumo, porque eu gosto de deixar ele geladinho. E coloco na refrigeração. Pronto,
você já tem o seu iogurte natural multiplicado, seu bolso vai agradecer. E aqui você pode consumir ele com um pouquinho de mel, com moderação, porque mel é natural, mas ele é também um açúcar. Você pode bater ele com a sua fruta preferida, ou seja, você tem aqui N opções, sem conservante, sem corantes, para a sua saúde. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa receitinha. Espero que vocês façam e se fizerem me marquem nas redes sociais @MonicaNaturalChef e eu encontro vocês todas as terças-feiras às 16 horas, TV aberta São Paulo para todo o Brasil e TV Guarulhos. Até a próxima! Bom, continuando com o assunto imposto de renda, porque chega essa época, só este é o assunto. A Doroteia Mendes, a nossa especialista, vai falar sobre revisão de imposto de renda. Vamos lá? Vamos aproveitar a dica, hein? Olá, pessoal! Bem-vindos ao Senta Aqui e Conta Pra Mim. Chegamos à última parte do nosso passo a passo para a declaração do Imposto de Renda 2025. Depois de preencher todos os dados, o próximo passo é revisar e enviar sua declaração de forma segura e sem erros. Em apenas 5 minutos, vou te ensinar como fazer isso corretamente e evitar que sua declaração caia na malha fina. Então vamos lá? Em primeiro lugar, revisão de dados pessoais e rendimentos. A primeira coisa que você deve fazer ao revisar sua declaração é conferir se seus dados pessoais estão corretos. Isso inclui nome completo, CPF, endereço, a escolha do tipo de declaração, se é completa ou simplificada. Depois, verifique se os rendimentos foram inseridos corretamente. Isso inclui salários, aluguéis, rendimentos de investimentos, rendimentos recebidos fora do país, do exterior, ou outras fontes de renda. É fundamental que os informes de rendimentos fornecidos pelas empresas e instituições financeiras estejam corretos e batam com os valores que você inseriu na declaração. Caso haja algum valor errado, corrija imediatamente. Número 2. Revisão dos bens, direitos e dívidas. Outro ponto essencial é a revisão desses itens que eu falei. Então, imóveis, veículos, contas bancárias, investimentos e outros bens que você declarou. Verifique se os valores de aquisição e a localização dos bens estão atualizados. Por exemplo, se você vendeu um imóvel, a declaração precisa refletir a venda e o valor de venda precisa estar correto. Também é importante revisar as dívidas declaradas, como financiamentos e empréstimos. Certifique-se de que os saldos devedores estão corretamente registrados, sem esquecer de incluir as parcelas pagas no ano. Número 3. Verificar deduções e dependentes. Agora, você vai revisar as deduções que você declarou, como despesas médicas, educação e contribuições à Previdência. Verifique se você incluiu todas as despesas dedutíveis de forma correta e se não esqueceu nenhum dependente. Lembre-se que cada dependente precisa estar corretamente vinculado ao seu CPF. E você deve ter os comprovantes para qualquer dedução de despesa médica ou educação. Em quarto lugar, valide os códigos e classificação de rendimentos. É muito importante revisar os códigos de rendimentos e a classificação de cada valor inserido na sua declaração. Por exemplo, os rendimentos de aplicações financeiras devem ser classificados como rendimentos tributáveis ou não tributáveis, dependendo do tipo de investimento. Os ganhos de capital
Se você vendeu algum bem e teve lucro, precisam ser declarados corretamente e o imposto devido sobre esses ganhos precisa ser calculado. Em quinto lugar, utilize a ferramenta de verificação de erros. Essa é uma dica muito importante para evitar problemas, tá? Problemas ou erros no programa da Receita Federal. Essa ferramenta vai te ajudar a identificar possíveis falhas, como valores inconsistentes ou campos obrigatórios que não foram preenchidos. Se você usar a declaração pré-preenchida, o que eu aconselho muito, o programa também vai te alertar sobre possíveis discrepâncias entre os dados da Receita Federal e os seus. Depois de revisar tudo com calma, chegou a hora de enviar sua declaração. O processo é simples, basta clicar no botão de enviar no programa da Receita e aguardar a confirmação. Guarde o comprovante de envio e fique tranquilo. Bom, se você cair na malha fina, eu espero que não se desespere. A Receita vai pedir os documentos adicionais e você pode corrigir qualquer erro rapidamente. Ai, trava-língua. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se sim, me siga nas redes sociais, @doroteia.mendes. E Descomplique para Lucrar. A Ágil Contabilidade vai te ajudar. Um beijo! E por hoje ficamos por aqui. Mais um programa concluído com sucesso, né? Tudo que escutamos por aqui hoje faz termos a certeza de que devemos trabalhar juntos para garantir que as pessoas em condições especiais sejam tratadas com respeito, dignidade e, acima de tudo, muito amor, né? E que tenham acesso às oportunidades e aos recursos para alcançar o seu pleno potencial. Vamos unir forças e engajar-nos em projetos para condenar esse tipo de comportamento e promover uma cultura de inclusão, respeito e compaixão. Pois é, gente. E hoje aqui nós encerramos uma temporada de entrevistas, de bate-papo, de assuntos interessantes que com certeza tocaram o coração de vocês. Pode ter certeza, nós vamos continuar promovendo a cultura, promovendo o amor, o lazer e, claro, boas informações. Mas a gente vai dar um tempinho, porque a gente vai refazer todo um projeto, sempre para o melhor para você que está aí do outro lado, certo? Você pode me esperar aí, pode continuar seguindo programas Diálogos em Pauta pelas redes sociais, seja lá no Instagram ou pelo YouTube. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela compreensão, por ter nos acompanhado até aqui. Agradeço também à TV Aberta São Paulo, a toda a equipe por todo o carinho e dedicação, paciência com esta apresentadora e também agradeço à TV Guarulhos. Um grande beijo a vocês todos e até breve!